Nosso tema é o Sol de Assis. Para que nós possamos entender, vamos situar-nos na história, no momento em que ele chega ao planeta, no momento em que ele veste um corpo de carne, nesse período negro da humanidade. Jesus convoca o seu amigo do peito, seu irmão camarada, para descer ao proscênio terrestre. Então ele chega no momento de guerras, e entre as guerras santas, nenhuma foi mais sangrenta e mais dilatada do que as cruzadas cristãs durante a Idade Média. Quase 180 anos. Além da ligação notória que as lançou, tomar os lugares santos da cristandade em Jerusalém. Nós conhecemos esse momento da história, esse período da história que a Igreja Romana viu nelas uma oportunidade de alargar para o Oriente os seus domínios, onde imperava a sua grande rival, a Igreja grega. Quando nós estudamos esse período da história, e que muitas vezes a gente levanta um grito condenatório, apontando o dedo, nós devemos nos lembrar que, com certeza, muitos de nós estávamos lá vivendo esse período. E não foi fazendo bem, infelizmente, né? Senão a gente já estaria mais elevado, já não estaríamos nesse momento vivendo. Então nós vamos ver que sempre os interesses são colocados acima das questões santas, da questão do espírito. Então o objetivo da igreja, ao promover essas cruzadas, era alargar o seu território e combater a igreja grega, que estava proliferando. Os reis, porque na época, meus irmãos, o poder, ele era dividido entre o clero romano e os reis. Era sempre uma queda de braço. Então os reis, senhores feudais, ocidental, viam a perspectiva de adquirir novas terras e riquezas, e o clero esperava encontrar um escoadouro para os regentos e desordeiros. Por quê? Porque nesse período o trabalho no campo se escasseava, então a população do campo vinha para a cidade, e vindo para a cidade sem ter moradia, alimento, tornavam-se mendicantes, tornavam-se e envolviam-se em brigas, em disputas. Então, nesse momento, os reis, os senhores feudais, viu uma maneira de os expurgar, de eliminar esses regentos e desordeiros. Para que esta ideologia ganhasse as massas, o discurso teológico das graças que o cavaleiro receberia nos céus e das honras que desfrutaria na terra. Quer dizer, quem se envolvia, eles conseguiam atrair um grande número de pessoas para combaterem, para invadir a Terra Santa, porque eles prometiam, se o cavaleiro morresse, ele teria suas glórias nos céus. Caso ele sobrevivesse, ele tinha as glórias do mundo, porque ele voltava como um vencedor da guerra e era homenageado. Então, desde os memoráveis tempos, nós só fazemos algo por interesses pessoais, né? Pouca coisa mudou do tempo de lá para cá. Então, foi nesse período que Jesus convoca Francisco para descer à terra. Na verdade, não é Francisco que Jesus convoca. Então, a mentora Joana de Ângeles vai nos dizer: quando chegaste à terra, a noite medieval espalhava o terror, mantendo a ignorância em predomínio de que se locupletava
os poderosos, para esmagar os camponeses e os citadinos pobres. Havia superstição e medo em toda parte, caminhando a humanidade sob o estigma do pecado e do vício, que eram punidos com impiedade. Tu chegastes e apresentaste a verdade que nunca mais deixou de iluminar a sociedade. Essa mensagem é recebida diante do túmulo de Assis pelo nosso irmão Divaldo. Mas é tão bela essa mensagem, encontra-se no Semeador de Estrelas. E eu fiquei tão feliz a primeira vez que eu a li, porque diante do túmulo de Francisco em Assis, a mentora Joana de Ângeles, numa visita do Divaldo, a mentora Joana de Ângeles disse a Divaldo: Divaldo, tá bom assim? Se eu não ficar bonita, eu não vou permitir que passe, tá? Então a Joana de Ângeles diz a Divaldo o seguinte: arrume papel e lápis, porque Francisco quer escrever para a sua família espalhada pela humanidade. Queridos, para quem ele manda uma mensagem? Para a sua família. Nós que amamos Francisco, que nos emocionamos com a sua história desde memoráveis épocas, nós somos a sua família espalhada pelo mundo. Então, nesse momento belíssimo, ocorre o seguinte: uma comunicação de Francisco de Assis. Nós sabemos que Francisco de Assis mandou 2 mensagens diretas pelo Chico. Uma mensagem foi direcionada a Divaldo: busque lá, onde Francisco de Assis fala para Divaldo tomar cuidado, porque em existências anteriores ele havia se perdido pela inteligência, que interessante, mas que agora, recuperado e renovado, ele iria progredir pelo amor, pela caridade, pelo benefício que espalharia. Essa mensagem veio pelo Chico. E a segunda mensagem veio direcionada a Pietro Baldi, amigo de Francisco, onde ele fala que Pietro Baldi era seu amigo querido. Mas a mensagem do Divaldo, Francisco transmite, porque o médium, ele é médium no plano físico e no plano espiritual. Nessa mensagem, Joana de Ângeles é a médium de Francisco, e Francisco é a médium de Divaldo. Então ela recebe a mensagem de Francisco e transmite a Divaldo essa belíssima mensagem que nos diz: tu chegaste e apresentaste a verdade que nunca mais deixou de iluminar a sociedade. Em plena Idade Média, no século XII, na cidade de Assis, na região da Úmbria, cuja província, a capital é Perúdia, que nasce o nosso amigo Francisco. É nesse período, nesse cenário que a Terra está vivendo, que chega Francisco então. Reencarna numa sociedade desigual, onde o poder e o prestígio decorriam da quantidade de terras que alguém conseguia obter. Esse era o objetivo das cruzadas, das lutas sangrentas, para possuírem cada vez mais terras, para ter cada vez mais poder. Tão parecido com os nossos dias atuais, mas graças a Deus nós caminhamos para uma transformação. Então ele reencarna nesse momento. Filho de Pedro Bernardone, italiano, comerciante de tecidos, o mais rico comerciante, tinha um poder muito grande, e sua esposa Maria Picalini, Dona Pica como ela era chamada, recebe o nome de Giovanni, João, por vontade de sua mãe,
Porque o seu pai estava viajando no momento que ele nasce. E aí a mãe o batiza como João Giovanni, né? E o seu pai muda o seu nome para Francisco. Por que muda? Francisco, francês. Porque o pai, o Bernardone, era encantado com a França. Gostava muito da França. Por isso rebatiza o seu filho Francisco. Não devemos esquecer que este espírito, emissário do amor, é a reencarnação do apóstolo João Evangelista, aquele que ainda jovem seguiu Jesus e mais tarde deu apoio a Maria, antes de ser exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o Apocalipse, sendo o único dos discípulos a desencarnar de velhice, sem uma morte trágica. Vamos ler a história de Francisco de Assis por Miramês, ou vamos ler os relatos da vida de João. E João foi o único apóstolo que não foi sacrificado. Cada vez que um dos seus companheiros, dos 12, passavam por um sacrifício, eram mortos, João perguntava por que ele não era digno de ser sacrificado e chorava, porque ele viu todos os seus companheiros ser mortos em nome do Cristo, e aquilo era uma glória. Então ele chora e pergunta a Jesus: por que eu não passo pelo mesmo sacrifício para provar que sou teu companheiro e teu devoto? E aí Jesus diz a ele: porque a ti está confiada uma tarefa muito mais difícil, permanecer no corpo físico. Então ele vive até a velhice e morre de velhice. Quando ele é libertado, ele vai para o meio dos cristãos, num vilarejo, e ele começa a ter uma liderança espiritual. Então qualquer encrenca que tinha lá na vila onde ele estava morando, as pessoas iam na casa dele, e isso está registrado no Evangelho, e diziam a ele: Pai João, a Anaíra está de briga com a Geni, não se acertam, estão criando confusão. E Pai João dizia: filhinhos, amai-vos, amai-vos, filhinhos. Aí o João ia lá e dizia que lá na sua residência, sua vizinhança, estavam fazendo coisas erradas, estavam gerando discórdia, violência. E Pai João dizia: filhinhos, amai-vos, filhinhos, amai-vos. As pessoas saíam da sua casa e diziam: Pai João enlouqueceu. Não importa o assunto que nós levemos, ele manda amar. Por que Jesus, do seu apostolado, escolheu João, não Pedro, que era pedra, que era rocha, sobre qual ele edificaria a sua igreja? Por que ele escolheu João? Porque João já amava. João ama e continua a nos amar. Então, esse espírito é o primeiro que assina, junto com outros espíritos amadurecidos, os prolegômenos e o livro dos espíritos, e que hoje conta com milhares de corações encarnados e desencarnados, vinculados ao trabalho no campo do bem. Como eu quero estar vinculada a esse trabalho. Que esforços nós precisamos fazer para estarmos vinculados a esse trabalho do bem, para fazermos parte da família espiritual de Francisco de Assis, esse sol que veio iluminar a terra num período negro. Nós precisamos tomar a decisão de amar, amar,
amar, amar. É neste contexto que nasce Francisco, com a missão de trazer aos representantes da Igreja Católica, que fomos nós que estávamos lá, que hoje trabalhamos, Geni, com dificuldade na implantação daquilo que nós queremos implantar o bem, e muitas vezes não conseguimos. É-nos postas barreiras, porque nós já pervertemos e adulteramos muito dos conteúdos do Cristo. Nós que estamos militando na doutrina espírita, temos o grande privilégio de reconstruir os caminhos que nos conduz a Deus, nosso Pai. Trazer aos representantes, aos fiéis de um modo geral e a todas as criaturas que desejam mudança nesta realidade, uma proposta de religiosidade mais natural, mais livre, simples e próxima do que Jesus viveu e exortou. Jesus nos convidou durante toda a sua caminhada na terra ao amor, ao perdão, e a mensagem do Evangelho de hoje é reconciliação com seus inimigos. E eu postei essa semana, que teve várias curtidas, quem são os meus inimigos? São as minhas imperfeições. Reconciliar comigo mesma para poder me reconciliar com aqueles que eu chamo de inimigo, porque hoje eu já não os chamo mais de inimigo. Nós somos irmãos. Precisamos nos reconciliar para chegarmos o mais próximo da proposta que o Cristo nos faz. Já não é mais tempo de brigas, já não é mais tempo de separações, já não é mais tempo de queda de braços. Os muros das fronteiras físicas estão vindo abaixo. Nós precisamos criarmos pontes, pontes do meu coração ao seu coração, do seu coração ao meu coração. É isso que nós precisamos. Menos muros e mais ponte em nossos corações. Sua atuação, então, Francisco, é belíssima. Nós não podemos nem falar um terço, senão eu vou ficar até amanhã e não posso, porque amanhã eu tenho que trabalhar cedo, né? Porque senão eu até ficaria, vocês também, mas eu tenho horário para terminar, então eu vou pulando algumas coisas, né? Então, Francisco atuou, né, nas guerras que existia entre Assis e Perúdia. Vamos conhecer a história, nós vamos ver que sempre há essas disputas, porque um quer mais do que o outro, um quer ser melhor do que o outro. Sua atuação na guerra entre Assis e Perúdia será por força do contexto da idade também que seus amigos haviam se alistado. Então havia aquele envolvimento, aquela questão de você estar fazendo alguma coisa para melhorar o seu ambiente. Não no sentido lá no fundo do seu coração, tudo o que ele quis, tudo o que ele trabalhou foi para a implantação da paz. E daí ele vai para esse confronto e fica aprisionado por 11 meses nas masmorras de Perúdia. Tempo suficiente para uma reflexão profunda em torno da vida. E a partir dali começa a ser gestado Francisco de Assis, que havia latente em Francesco Bernardone, porque Francisco, na sua adolescência, na sua juventude, ele era um jovem que nem todos nós fomos jovens. Tínhamos o nosso grupo de amigos, fazíamos festas juntos, íamos para as noitadas juntos, não é verdade? Ou vocês já são bem mais evoluídos e nunca foram numa noitada na adolescência e na juventude, né? Quem já não é verdade? Francisco era igual. Deixou-se conviver com grandes amigos que depois permaneceram com ele. Então, ali ele começa a refletir a respeito da vida, mas se alista mais para dar alegria a seu pai, porque seu pai tinha um filho. E eu
colocando no lugar de Bernardone. Por quê? Porque imagina, tu é milionário, tu tem um único filho, tu tem muitos bens. O que você pensa? Que o teu filho vai cuidar de todos os seus bens, vai fazer com que tudo progrida. E a grande honra da época era ter um filho cavaleiro, né? Que lutasse na guerra, que voltasse como herói, porque voltando como herói da guerra, tanto a igreja como os senhores feudais eram obrigados a pagar as honrarias e dar benefícios, e a pessoa estava lá por cima. Era um destaque. Então o sonho do seu pai o obrigou a se alistar. Quando seguia o seu destino, ao passar pela cidade de Espoleto, foi alertado por uma voz que lhe disse: está enganado, pois estava indo ao encontro do servo para servir este, quando poderia servir ao rei, ao Senhor que é Deus. Então, quando ele estava indo por imposição, por pressão do pai, dos amigos, que todos os amigos iam, você imagine um pai com um filho naquela época dentro de casa, não querendo brigar, não querendo brigar, lutar, abocanhar, roubar, porque era isso que ocorria. Roubava, invadia as terras e trazia toda a riqueza para a sua cidade. Essa era a cultura da época, assim era o seu pai. Como o filho poderia se negar? Assistam o Irmão Sol e a Irmã Lua. Quando eu comecei a preparar esse trabalho, que foi para mim apresentar em Erechim, eu assisti o filme, é tocante, é emocionante, e nós vamos compreender por que tudo isso ocorre e as dificuldades que ele teve com esse pai que era muito materialista. Não se preocupava com os sentimentos e até achava que Francisco era uma criatura doente da mente, por não querer se envolver nas coisas do mundo. Ele ia para as festas à noite, mas ele não fazia o que não se deve fazer, naturalmente, né? Então, ali a mentora Joana de Ângeles nos diz que nesse período, quando ele ouve essa voz, que ele está indo servir o servo, quando ele poderia servir ao rei que é Deus, isso abalou ele. E ela nos diz: começaste o despojamento, liberando-te das coisas, para poderes libertar-te de ti mesmo, a fim de entregares a Ele por inteiro. Então foi um grande período de conflito. A imposição do pai e a voz do seu coração, da sua consciência, e a voz do Cristo que ele escutava na acústica de sua alma, quando dormia, quando ficou doente e delirava, ele ouvia a voz do Cristo dizendo: Francisco, reconstrói a minha igreja. Francisco então assume a postura de um homem que está no mundo, mas que não se escraviza a este. Sabe da sua condição transitória na terra, entende que tudo é fugaz e impermanente, e nada é mais importante do que viver o Evangelho em sua plenitude. Então ele se indispõe com o pai, por quê? Sendo obrigado, ele vai trabalhar no comércio do seu pai. E um dia ele desce os porões da loja de tecidos finos, e ele encontra nos porões, isso está retratado no filme, nos porões velhos, esqueléticos, famintos, sendo obrigado a trabalhar 16, 18 horas, se alimentando frugalmente. Vem crianças trabalhando, tingindo tecidos num lugar insalubre, úmido, com água até a metade das canelas, sem a proteção necessária. Ele se
trabalhadores e manda eles tomar sol, coisa que eles nunca tinham visto. Mas o que ele comprou com isso? A briga do seu pai, que o julgou louco, deu-lhe uma bela de uma surra, prendeu ele no seu quarto, porque em outras épocas ele já tinha pegado material da loja e distribuído com os pobres, os deserdados. E existe até hoje em Assis. Eu não fui lá porque eu disse assim para as minhas amigas que vão, não que eu tenho inveja, né? As minhas amigas foram visitar a Europa, passaram lá, foram em Assis. Elas me contaram, sabe por que eu não vou e não é inveja? Porque eu penso o seguinte assim, né? Para que eu vou gastar um dinheirão que eu não tenho, né? Para ir. Se depois de desencarnar eu posso ir de graça visitar esses lugares, né? Não que eu esteja com inveja, mas eu sei que eu poderei ir depois, né? Então contam que lá em Assis, na casa, que ainda está a casa de Francisco, onde ele viveu, o seu pai fez uma cela para prendê-lo. E durante muito tempo ele ficou preso numa cela dentro do casarão dos seus pais, porque ele fazia muita bobagem na visão do seu pai. E aí a sua mãe, que o amava profundamente, um dia o libertou daquela cela. E aí nós vamos ver aquela cena clássica, que também está em vários filmes retratados, nos livros, que o pai, não sabendo o que fazer, o que o pai faz com o filho? Quem tomava as decisões, quem mandava e desmandava nas leis era o bispo da cidade. Então o pai pega Francisco, depois de uma dessas ações, o leva diante do bispo e diz ao bispo: não sei mais o que fazer, não tenho mais forças para lutar com essa criatura, porque já bati, já castiguei, já prendi e ele não muda, não toma jeito. E aí, parece nossos filhos, né? Mas a gente não pode botar para fora de casa hoje, naquela época podia, né? Então, o bispo pergunta: o que você quer que eu faça? Então pergunta Francisco: o que você quer que eu faça por você? Porque o bispo até tinha uma afeição por Francisco. E ele disse: eu não quero nada. E o pai naquele momento ameaça que se caso ele continuasse até o seu nome, ele tiraria, não permitiria que ele usasse. Então naquele momento ele se despe da sua roupa, ele se despe do seu nome importante e vai embora fazer aquilo para o que ele tinha reencarnado. Mesmo sendo um espírito amadurecido, vejam como é interessante, porque Kardec aborda isso no Livro dos Espíritos. Precisou de um tempo para despertar e entender a sua missão, porque nós, quando estamos encarnados, nós sofremos a influência da matéria. Quando nós estamos livres no mundo espiritual, sem o corpo físico, a nossa visão se dilata. E quando nós estamos encarnados, a nossa visão, ela fica material, só no mundo material. Então todos os espíritos que renascem no corpo físico passam pela influência da matéria. Então depois que ele vira as costas para o seu pai e vai embora, por que ele vira as costas? Não que ele fosse um filho ingrato. Ele amava o seu pai, só que ele tinha um projeto de vida e o seu pai não o entendia, não permitia, não deixava ele ter um projeto de vida. Porque para o seu pai, alguém de sucesso, como hoje nós vemos que alguém de sucesso
é quem tem muitos bens materiais e que consegue mostrar para o mundo e desfilar nos cortejos das ilusões. Esse nós consideramos uma pessoa de sucesso. Era assim que pensava Bernardo. E para Francisco, como ele vinha com um projeto diferente, ele vira as costas, abre mão de toda a fortuna e vai embora. Trabalhava permanentemente, de início restaurando as ermidas. Nesse período, antes dele ir embora, e também essa é a razão da briga com seu pai, como ele ouve a voz de Jesus. Ele reconhece aquela voz que lhe diz: Francisco, reconstrói a minha igreja. Reconstrói a minha igreja. E a princípio ele não entende porque estava sob a influência da matéria. O que ele faz? Ele começa a olhar na redondeza e descobre a igrejinha de São Damião. E lá, pegando o material da loja do pai, ele vai reconstruindo aquela igreja. E ele reconstrói a igrejinha, uma ermida, mas ele continua ouvindo: Francisco, reconstrói a minha igreja. E ele começou a buscar para reconstruir outras igrejas, porque ele pensava que era a igreja física. Qual é a função que Francisco reencarna no projeto do Cristo? Reconstruir a igreja de Jesus no coração da humanidade. Será que hoje a igreja do Cristo já está construída no nosso coração, na nossa mente, nas nossas ações? Ou será que Francisco voltará? Ele voltará. Ele voltará. Já anuncia Manuel Filomeno de Miranda. Será que ele vai chegar e dizer para mim, Nair, tu ainda não reconstruiu a igreja de Jesus? Nós temos que refletir sobre essa proposta, sobre esse convite, reconstruir a igreja do Cristo em nossos corações. Trabalhava permanentemente, de início restaurando ermidas, depois e sempre cuidando dos leprosos, pedindo algo para mendigos, pregando o evangelho e fazendo serviços braçais ao alcance de suas forças. Mas antes ainda, quando ele estava inserido na sociedade de Assis, que tinha grupos de amigos, ele tinha horror a leprosos, porque os leprosos da idade medieval eram considerados pessoas viciosas. Então a cultura da época era a seguinte: quem contraiu lepra é porque é desvirtuado e é vicioso, então é a escória da sociedade. Tem que tirar de perto. E a sociedade mentalmente, os preconceitos, imagina se hoje nós temos preconceitos, imagina lá em 1200, como é que eram os preconceitos. Então ninguém se aproximava dos leprosos, porque além deles terem um mau cheiro, além deles serem a escória da sociedade, eles eram criaturas indignas de contatar com pessoas consideradas dignas. Então Francisco tinha um asco de leproso, ele não se aproximava, ele tinha medo, ele tinha horror, devido à sua formação terrena. E um dia, voltando de uma noitada, ele está no seu cavalo, e ele vê que se aproxima um leproso, e naquele momento ele é envolvido por uma compaixão daquela criatura, porque ele pede uma moeda pelo amor de Deus. Então Francisco se toca de compaixão, desce do seu cavalo, não só dá a moeda, como abraça e beija o leproso. E quando ele abraça e beija o leproso transforma-se no Cristo. Porque Jesus nos diz, meus irmãos, e nós acreditamos que isso é impossível. Francisco está muito acima da nossa concepção, não cabe na nossa concepção pequena ainda, que nós ainda estamos vivendo mais da matéria do que do espírito. Jesus nos diz: quando fizerdes algo de bom a um desses pequeninos, é
a mim que fareis. Então Jesus se faz leproso. Francisco abraça, e a partir daquele momento, a sua vida passa a ser cuidar dos deserdados da terra, a cuidar dos leprosos, a acolher os leprosos, a cuidar das suas feridas, a banhar essas criaturas. E Leonardo Boff, que é um dos historiadores brasileiros da vida de Francisco, ele vai nos falar que Francisco tem algumas características muito marcantes. E uma das características bem marcantes é de irmão. Irmão. O que é irmão para nós? Para Francisco, há uma fraternidade universal, fazendo com que todos os seres sejam irmãos. Não importa se são minerais, vegetais, animais ou humanos, todos somos criaturas divinas. O primeiro ecologista da história. E nós começamos a entender por que Francisco considera toda a criação seus irmãos. Porque nós sabemos que o princípio inteligente, ele agrega, tem a lei de atração no mineral, ali começa o seu desenvolvimento, desenvolve a sua sensibilidade no vegetal, desenvolve os seus instintos no animal e no racional a razão. Tudo está interligado. Ele respeita e venera e canta a criação divina. Canta a criação divina porque ao nosso olhar é uma ingenuidade, uma bobagem. Um dia, Francisco, ainda morando no seu casarão, ele acorda à noite e olha o clarão da lua iluminando toda a Praça de Assis. A lua, como nesses últimos dias nós a temos visto, belíssima no céu. Não sei se vocês olham para a lua. Ou vocês olham para a lua só quando estão apaixonados. Ou já se desapaixonaram da vida, que não olham mais para a lua. Nós precisamos olhar para a criação divina. Francisco, eu não posso mais olhar para a lua e não me lembrar de Francisco. Francisco vê aquela lua imensa iluminando toda a praça. O que ele faz? Sai da camisolão, porque o pijama antigamente era o camisolão, né? E vai para a Praça de Assis e toca o sino desesperadamente. Aí toda a população começa a sair das casas, porque quando à noite tocava o sino, ou era alguém que tinha partido, ou era incêndio na cidade. E aí, quando chega o povo, lá está Francisco, e pergunta para ele, o que está acontecendo? Olhem a lua, como é que vocês podem dormir com essa maravilha? O que aconteceu com Francisco? Quase foi apedrejado. Porque imagine acordar a população para olhar a lua. Porque Francisco admirava e admira a criação divina. Todas as belezas que Jesus preparou para a nossa casa planetária, a gente pisa, a gente não enxerga, a gente não olha para cima, não enxergamos as belezas, olhamos para o chão, para o lodo, para as imperfeições, para reclamarmos da vida, quando nós deveríamos ouvir tudo que a vida tem a nos ofertar para o nosso crescimento. Então, irmão é uma das características. Tal irmandade evidencia-se com muita clareza no belo poema O Cântico do Irmão Sol ou das Criaturas. Esse cântico belíssimo, que ele faz uma homenagem à criação divina. Mas o que é mais interessante, que esse cântico ele escreve na hora que ele está morrendo, que as dores são excruciantes e ele já não pode mais escrever. Então ele pede ao seu amigo, fiel, companheiro, irmão Leão, que sempre caminhou com ele, ele dita o cântico. Não vou ter tempo de trazer o cântico hoje, né?
mas é belíssimo. Então ele escreve, ele dita e o irmão Leão escreve. E vocês podem buscar o Cântico do Irmão Sol das Criaturas na internet, basta digitar lá, vocês vão conhecer o poema que ele escreve nas horas mais cruciais de sua existência. Outra característica é a fraternidade. Fraternidade na acepção da palavra. Chega a ser quase afrontoso conviver com uma criatura tão fraterna. Uma vez em viagem, ele está viajando, e quando ele volta para a sua casinha lá, que era uma igrejinha, os seus irmãos frades lhe contam que quando ele estava ausente, 3 ladrões que assombravam a redondeza vieram ali pedir comida. E o Francisco perguntou: e o que vocês fizeram? Pegamos uns porretes e botamos os ladrões correr. Nunca mais eles apareceram. Francisco disse: não, isso não é o que tenho vos ensinado. Obrigou os 3 frades por mais de uma semana irem para perto da mata e dizer: irmãos ladrões, venham comer. Vocês não precisam assaltar as pessoas. Ditado por Francisco. E quando assaltarem, por favor, não batam nelas. E assim foi sucessivamente. Irmãos ladrões, não seria melhor que vocês trabalhassem em vez de roubar? Nós podemos ajudá-los com algum trabalho, que tal? Então, nas primeiras 3 semanas, eles faziam essa fala à beira da mata, em altos brados, e deixavam a comida ali, porque eles não precisariam roubar. E eles viam que os ladrões vinham comer e não adentravam mais para. Então, o Francisco muda o discurso e diz: que tal? Vocês não precisam mais roubar, vocês podem trabalhar. Nós podemos lhes ajudar. É uma recuperação. E realmente os ladrões se recuperaram e começaram a trabalhar na ordem de Francisco. Irmão menor é o frater menor. No mundo feudal em que vivia, havia uma divisão entre clérigos e leigos. Nós vamos ver, que nós também não abordaremos hoje, que Francisco foi a Roma, saiu de Assis e foi a Roma. E eu sempre ficava me perguntando por que Francisco teve que pedir autorização para o Papa para pregar o Evangelho. Porque existia uma lei que os únicos que poderiam falar do Evangelho, ainda em latim, que nenhuma população entendia, eram os padres. E Francisco ousou sair falar do Evangelho do Cristo, e a igreja que ele havia construída foi queimada por ordem do bispo. E ele foi informado que só quem poderia lhe dar autorização para ele falar do Evangelho era o Papa. E eles foram para Roma, não foram recebidos, foram enxotados do Vaticano, do palácio onde estava o Papa. Mas Francisco tenaz não desistia, porque o propósito dele era pregar o Evangelho como Jesus havia vivido. Permanece lá por mais dias e dias. E nada de alguém entender. O Papa tem um sonho fatídico, um sonho profético. Qual é o sonho do Papa Inocêncio III? Ele vê um jovem esfarrapado sustentando as colunas do templo do Vaticano. E ele vê no seu sonho Jesus. E ele entende que o jovem que sustentava as colunas da igreja é Francisco. E ele recebe Francisco. E ele autoriza Francisco a pregar o Evangelho de Jesus. Então ele vai: não vim destruir a lei,
mas dá-lhe cumprimento. Ele respeita a lei humana, mas não desiste de lutar pelos propósitos que ele acredita. Então, ele não vira um clérigo, um padre, mas ele vira e cria, tem a autorização de criar a ordem dos irmãos menores, que existe até hoje. Após abrir mão de toda herança familiar, inclusive do nome, torna-se menor para alinhar seu compromisso assumido consigo e com Jesus, para auxiliar o menor, ajudando-os a crescer por dentro na fé, na virtude, sempre com o trabalho, nunca com o ócio. Nós crescemos no trabalho, amanhã é dia do trabalho. Abençoado o trabalho que nos dá o sustento dos nossos corpos. Sempre orei pelos meus patrões, porque se eu tenho pão na mesa, é graça à empresa que me emprega. E desejo que eles cresçam e cresçam para continuar a poder a nos dar emprego. Trabalho não é um sacrifício. Trabalhar é uma das leis divinas, porque todo o universo trabalha. Não há ociosidade no universo. Então, se na segunda-feira você tem que trabalhar, diga: graças a Deus eu vou trabalhar. Servo. Outra característica de Francisco é servo. Escolhe caminhar e cantar com os pobres, encontrando prazer em servir, mais que ser servido como Cristo. Dar mais que receber, pois identifica na figura de Jesus o servidor por excelência. E nós estamos trabalhando dentro do nosso movimento espírita, com a Fergues, o servidor, a liderança servidora, que estamos a serviço do Evangelho de Jesus. Então nós viemos para servir, para esclarecer, para ajudar a cada um de nós a crescer, a conhecer a verdade e libertar-se. E eu questionava, mas libertarmos-nos do que fala Jesus? Libertarmos da nossa ignorância. Porque ao tomarmos conhecimento da proposta, nós nos tornamos criaturas livres. Ele é cortês. Pede humildemente aos seus irmãos que sejam finos, educados e amáveis, pois entende que Deus procede assim conosco, a revelia dos nossos equívocos e desatinos. Continua nos oferecendo o alimento, o sol, a chuva, o ar e tudo o que precisamos. A providência divina é a própria expressão da cortesia. Então ele enxergava a presença de Deus em toda parte e se espelhava na sua amorosidade, no seu serviço a nosso benefício, era o seu modelo. Ser livre é também uma das características de Assis. Ser livre de tudo que nos escraviza. A matéria. Ser liberto no modo de se relacionar com os bens materiais. E abrir mão destes à medida que nos aprisionem. Não precisamos, como Francisco, nos desfazer do que temos. Se nós doarmos tudo que temos, nós nos tornamos um peso para a nossa sociedade. Mas abrir mão do que nos aprisiona, nos impeçam de expressar espontaneamente a nossa real essência, a nossa verdadeira identidade espiritual. Eu tenho dito na minha família, atualmente, que nós estamos vivendo um momento de crise financeira, que está atingindo todos nós. Não criemos necessidades. Vamos aprender a viver felizes com o que nós temos. Se é um arroz e feijão, bendito arroz e feijão, porque tem milhões de crianças
criaturas que não têm. Então, não nos tornarmos prisioneiros, ficarmos infelizes porque não conseguimos ter isto ou aquilo, mas sermos felizes com o que nós temos, valorizar o que nós temos e não sofrer pelo que nós temos, não nos tornarmos escravos do que não temos ainda, criando necessidades. É alegre. Ninguém que seja saudável pode viver sem o contributo especial da alegria, que é um hino de louvor à vida e ao universo. A alegria. A psicologia tem trabalhado, e a psicologia profunda da mentora Joana de Ângeles tem trabalhado a necessidade da alegria. Olha quantas criaturas se matando, olha quantas criaturas depressivas que perderam a alegria de viver porque não olham mais os benefícios divinos. Então, uma das características do espírito saudável é a alegria. Então, fiquem atentos se vocês começarem a entristecer, retome a amizade com alegria, para que a alegria inunde as suas almas de luz e de sol divino. O Evangelho, por que alegria? O Evangelho é a boa nova, boas notícias geram alegria e contentamento. Francisco diz que um santo triste é um triste santo. Um espírita triste é um triste espírita, né? Espírita, queridos, nós temos dores, temos dificuldades, temos perda na nossa vida, mas não percamos a alegria de viver. A gratidão nos faz alegres. A pessoa alegre é grata. Francisco faz do riso um ideal de espiritualidade e um comportamento típico da piedade franciscana. Misericordioso e compassivo. Se nós pegarmos a definição de humano, porque vendo uma entrevista de uma socióloga na televisão, ela disse o seguinte: é contraditório nós dizermos que precisamos nos humanizar. É contraditório. Então, se a gente vai buscar no dicionário o que é humano, é um mamífero bípede, na definição antropológica, sociológica, fisiológica. Mas se nós buscarmos mais detalhadamente, nós vamos ver que o humano é compassivo e misericordioso. Isso é humano. Por isso que nós falamos que precisamos nos humanizar, porque precisamos ser compassivo e misericordioso. Misericordioso é quem tem um coração para as necessidades humanas. E como temos? Quem trabalha na doutrina, numa casa espírita ou não, onde tu se vira, pode dar um giro, você vê problemas, você vê dores, você vê sofrimento. Então você tem que ter um coração compassivo e misericordioso. Compassivo significa alegra-se, chorar e crescer, edificar juntos. E espiritualidade também é uma das características de Francisco. Tem a ver com a sensibilidade para perceber, sentir e viver o que é espiritual, mesmo que estejamos encarnados. Nós vamos na religião, frequentamos uma religião, temos religiosidade, somos espíritas, somos criaturas que trabalhamos com a sensibilidade, com a espiritualização nossa. Nós temos que nos questionar. E espiritualidade é aquilo que tipifica, qualifica e caracteriza nosso modo de nos relacionarmos conosco, com a natureza e com a vida. Então basta nós olhar as nossas atitudes, avaliar o que nós sentimos, como vivemos, para descobrirmos se nós estamos espiritualizados ou não.
Amor singelo a todas as criaturas, exemplo do irmão Lobo. Vocês conhecem, e eu vou encerrar nessa aqui, vou deixar para falar de Clara numa outra oportunidade, porque na sequência falamos de Clara de Assis, a sua companheira até hoje, né? Que é Joana de Ângeles, né? Que foi Joana de Cusa, Clara de Assis, Juana Inês de la Cruz, no México, que foi Joana Angélica no Brasil e que é Joana de Ângeles, que está tão presente no nosso movimento espírita e que tem um programa com Jesus desde as épocas, um programa, um amor profundo a Jesus e um relacionamento carinhoso e amoroso, fraternalmente e espiritualmente com Francisco, né? Então o irmão Lobo é tão interessante porque tu fica analisando. Em Gúbio, uma cidadezinha, tinha um lobo que descia das montanhas e atacava a população ao entardecer. E a população de Gúbio estava se preparando para, quando o lobo descesse, os homens da cidade estavam se armando de paus e pedras, que quando ele descesse das montanhas no final de tarde, eles iriam matar o lobo. Francisco fica sabendo, fica horrorizado, como que vai matar um animal? Como que vai agredir uma criação divina? Veja como ele está muito acima de nós, né? Então ele propõe para os moradores de Gúbio: deixe para mim, não vão matar o lobo, não vamos maltratar o animal, eu vou resolver o problema. E ele foi. E o lobo desceu das montanhas no meio da rua, e Francisco Franzino, parado no meio da rua, em paz, ele fala para o lobo: irmão lobo, eu sei porque tu estás atacando a população. Serve para nós, que às vezes nós somos lobos. Eu sei porque tu estás atacando a população. E o lobo mostrou os dentes para ele. E ele disse: você tem fome. Eu sei que você tem fome, irmão lobo. Mas eu quero fazer um trato com você. A partir de hoje, eu te trarei alimento no final da tarde. Não ataque mais os meus irmãos. E a partir dali, então, todas as tardes, ele ou alguém levava o alimento. Nunca mais se viu o lobo. Parece bobagem? Parece infantilidade? Conto da carochinha? Não. Uma mente superior. Uma mente pacificada consegue pacificar uma mente violenta. Gandhi não diz que o amor incondicional de um único homem é capaz de neutralizar o ódio de milhões? Uma mente pacificada, uma mente superior, pacifica uma mente inferior e uma mente violenta. Mas Francisco também, uma noite viajando, nevava muito, eles tinham um pouco agasalho. Ele e o irmão Leão, seu companheiro, que nunca o abandonou em todos os momentos, porque ele foi traído e abandonado pelos seus companheiros, está retratado em várias obras. Uma noite, eles muito gelados, caminhando por uma estrada deserta, quando eles chegam num vilarejo, eles veem um mosteiro. E aí o irmão Leão bate correndo na porta do mosteiro e pergunta o monge lá de dentro: quem és? E ele diz: é Pai Francisco, por favor abra, nós estamos gelados, temos muita fome. E o monge lá de dentro respondeu: o quê? Capaz que Francisco andaria por essas paragens, essa hora da noite, com esse frio. Vão embora, porque vocês são assaltantes. E o irmão Leão, desesperado, bate na porta.
bate, insiste, e Francisco sentado na beira da calçada, serenamente admirando a paisagem e a lua. E ele bate tanto, irmão Leão, que 2 frades saem de dentro do mosteiro com porretes e batem, botam o irmão Leão correr. E o irmão sai correndo, e quando ele sai correndo, que a porta já levou várias pauladas, e a porta do mosteiro se fecha, Francisco começa a cantar. Nós não entenderemos, porque nós estamos muito distante dessa capacidade. Começa a cantar as benesses divinas, começa a louvar a Deus, a agradecer. Irmão Leão disse, enlouqueceu. A fome e o frio enlouqueceu Francisco. E Francisco, então, eleva o seu pensamento e diz, Senhor, há muito tempo eu esperava esse momento, porque agora, Senhor, não existe mais nada entre eu e você. Nesse momento estamos somente eu e você. Minha vida está em tuas mãos. Como eu esperei para que uma hora a minha vida só dependesse de você. Fosse eu ia imaginar que a porta iria se abrir. Mas a porta não se abriu. Tá? Ele permaneceu lá, em gratidão, em louvor, em oração. Então, queridos irmãos, conheçam Francisco. Francisco vem trabalhando incansavelmente. Nos 3 livros nós temos a presença na tríade da transição planetária, que é a transição planetária, que ele tem uma participação, é o alvorecer de uma nova era e nas perturbações espirituais, onde ele traça o seu retorno ao proscênio da Terra. E eu digo, meus queridos, eu estou tão feliz que ele vai voltar. E aí os pessimistas me disseram o seguinte, tu não vai mais estar aqui. Eles não, é uma coisa de louco isso. E eu digo, não importa que eu não esteja no corpo físico, eu estarei vivendo no mundo espiritual. E nós estaremos trabalhando na transformação do nosso planeta, não é verdade? Porque o propósito é o amor, é a fraternidade, é a solidariedade, é a proposta, é o Cristo de volta, na volta de Francisco. Então, quero desejar a todos muita paz, muita luz, muita alegria, muita esperança, porque ele canta a esperança. Ele tem a certeza que nós não estamos sozinhos, que ele nos auxilia, que Jesus é o nosso modelo e guia. Então, que nessa noite, envolvidos na presença amorável de Jesus, de Francisco de Assis, vibrando por nós, iluminando a cada um de nós aqui presente, nos convidando a sermos instrumento onde Deus nos plantou, dentro do nosso lar, no nosso local de trabalho, na nossa sociedade, que nós sejamos instrumento da paz, da luz, do amor, da união, da fraternidade.